Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não tenho muito tempo de vir falar do meu trabalho pessoal, mas eu venho falar para vocês do trabalho de estética juntamente com a terapia. Eu vou postar uma foto de estrias que eu fiz de uma pessoa que acabou de ter um bebê, né? E essa pessoa estava reclamando muito triste com a sua autoestima, né? Onde a sua barriga, o abdômen estava muito distendido, que a gente chama de estendeu e deu uma pequena flacidez, que é uma pitose, né? Que a gente chama de flacidez. E a gente que tem muita experiência em estética sabe que além da flacidez, ela está com bastante estrias internas, né? E como a gente faz, Cris? Isso tem cura? Gente, é o seguinte, a estria, ela vem falar pra gente alguma coisa e também a flacidez. E também o movimento que você tem da gravidez e aquele corpo muda e você sabe que às vezes você pensa, quando você é mais jovem, que não vai mais voltar. Lógico que tem plásticas, né, cirurgias, ácidos, um monte de coisa para se colocar, mas vamos falar da causa de uma mulher que tem filhos e não fica com estrias e nem com flacidez ou pitose, e a outra que tem. Então, sobre a ótica de Cristina Caro, Linguagem do Corpo, que é o livro que eu me baseio para falar isso para vocês, eu posso resumir que toda pessoa que tem flacidez, ela é uma pessoa muito frágil, mas se mostra muito forte. E toda pessoa que tem estrias tem muita raiva. Para resumir, para não ficar uma coisa muito, né, expandida aí de tempo, para a gente ficar falando o mesmo do que vocês às vezes já até leram em livros. Mas o que eu posso falar sobre isso é que você que tem um bebê, não se preocupe com o seu corpo, se preocupe em ter o seu bebê, em cuidar dessa gestação, porque nós aqui também, do meu espaço, que eu trabalho em todos os movimentos que eu faço com estética, em todas as cidades que eu possa vir atender e pessoas, eu trato a gestante, eu trato o bebê e preparo essa pessoa que talvez pense que não pelo corpo em si, e sim eu preparo a chegada desse bebê, esse bebê que vem e traz pra gente uma nova alma no mundo, e aquela mãe que está recebendo esse bebê, ela não pode se preocupar com a parte corporal, porque o corpo vai voltar. A gente sabe, eu não vou ficar explicando aqui vários movimentos que o corpo faz de processo para o corpo vir a voltar a ser aquilo que era. Mas o que eu posso falar para vocês é assim: quando eu pego uma gestante pós, né, parto, eu cuidei dessa gestante já, a maioria das vezes eu tô cuidando dela na gestação, com a parte terapêutica, a conexão da mãe e do bebê, né, pra gente encaixar ali os dois e falar, ó, um depende do outro, e depois quando nasce, continua a codependência tanto da mãe para com o filho, porque sabemos que quando temos um filho, nunca mais ele sai da nossa mente e principalmente do nosso coração. Então, essa questão da autoestima para as meninas mais novas que têm um bebê, é muito importante a gente olhar para elas e falar: calma, você vai conseguir diminuir, mas tem um tempo para isso. Então eu vou postar uma foto também aqui no canal Cristiane Bazon, que é o de estética, sobre essa ótica de que você tem como fazer esse melhoramento no seu corpo após essa gestação. Então, curta o seu bebê, curta a sua barriga, mas acima de tudo, se você estiver frágil, procure falar da sua fragilidade e não tenha raiva de nenhuma situação, porque as estrias, elas rompem de dentro para fora, e a vascularização, que é o sangue, né, que tem que correr ali para fazer as fibras ficarem normais após a gestação, elas ficam praticamente destruídas, né, que a gente fala, porque a estria abre, né, e não tem a conexão ali do vaso sanguíneo. Então, nós aqui, né, do Cris Estética,
a gente, no caso Cris Bazon, terapia estética, eu montei um protocolo para tirar estrias e tenho isso já bem montado, eu consigo fazer esse movimento porque eu criei o meu próprio método, mas vejam bem, não é do dia para a noite. E a gente tem que olhar para que a pessoa não volte a ter a mesma prática mental e emocional. Então, a positividade de saber que ela vai ter um bebê, que ela vai ter problemas no corpo, porque o corpo vai desalinhar, mas que ela tem como mentalmente já ir formatando tudo isso para depois chegar numa esteticista ou numa plástica e isso já ficar sempre bem. A gente não pode fazer um protocolo, pelo menos eu, como esteticista, eu não posso ter um protocolo para um cliente para a vida toda. Ele tem que ser por um período. E essa pessoa que começou comigo, ela fez apenas uma sessão de estrias e flacidez. E o resultado não foi muito bom, mas já dá para perceber que a pele, a tonicidade, que é a flacidez, né, a pitose, já está melhor. Então eu gostaria de falar para vocês que têm aí vontade de engravidar ou vocês que têm já um bebezinho na barriga, não se preocupem com o corpo de vocês, preocupem com a mente de vocês, preocupe se vocês estão dando realmente para essa criança o conforto que elas têm que ter e a segurança que isso vai repercutir lá na frente, como pode ter repercutido com você que está grávida. Nem sempre no passado nós tivemos tantas explicações, então hoje a gente faz de tudo para a nossa gestante aqui no meu espaço ter realmente um colo de sabedoria de como reagir a situações até pós-gestação em relação até ao seu cônjuge, porque na verdade não é fácil se dividir entre um filho e o cônjuge. Existem vários casos que mulheres elas acabam ficando tão apaixonadas e é apaixonante pelo bebê que o marido fica ali esperando a hora dele e nem sempre ele vai ter uma hora, porque ele também vai estar conectado com aquela criança, ajudando aquela mãe, aquela esposa, aquele amor que ele tem por aquela mulher, e aí a semente do amor é o filho. Mas em alguns casos existem muitos problemas entre pós-gestação em casais, porque o abandono talvez ou o não cumprimento da necessidade de olhar tanto o filho quanto o marido, ou não tempo para isso, é muito difícil. E também o homem tem que olhar para essa mulher também, olhando para uma grande mãe que ela está sendo para o filho e perceber que ela também tem as necessidades de mulher, né? Então, uma dica aqui de Cristiane Bazon, terapeuta esteticista, que já fui mãe por 4 gestações, sendo que criei 3 filhos, né? Eu posso dizer para vocês que o nosso corpo, ele é o espelho da nossa emoção, de como a gente está, a nossa pele, né? Muitas mulheres mancham. Eu mesmo tive muito problema de mancha e agora que eu estou revendo isso, por muitos movimentos que eu tive agora no passado, que eu tive problemas de perdas, então as manchas na gravidez, elas não vêm porque você está grávida, porque tem um hormônio. Às vezes elas estão no seu rosto porque você não quer ver e verificar uma situação que está ali e que você tem que olhar. Então a gente tem que olhar, a nossa emoção, ela tem muito a ver com como o nosso corpo vai reagir a essa gestação. Então, eu gostaria que você que tivesse ouvido esse vídeo, que estiver triste porque você está grávida, às vezes está se sentindo com o corpo fora, né, do seu movimento habitual de beleza, né, de beleza esculpida, porque a gente chama hoje as meninas todas esculpidas, porque hoje a necessidade de um corpo perfeito é saúde, mas ao mesmo tempo virou uma fissura, uma regra geral. E eu acredito que
todas nós podemos ter os corpos delineados, harmoniosos, se a nossa mente, o nosso coração estiver com esse propósito também. Então, do contrário, eu vou na esteticista, eu vou no cirurgião, eu vou em algum lugar, eu vou numa academia, mas eu nunca estarei com aquele corpo que eu me olho e falo, não, realmente eu estou bem, porque o bem é estar olhando no espelho, dentro dos seus olhos e agradecendo todos os dias, porque você de novo está com todos que você ama e com todos aqueles que te amam também. Então, qualquer dúvida que vocês estiverem sobre a gestação, como são os cuidados que a gente tem com as meninas que estão gestando, com o seu cônjuge também, porque eu faço questão de fazer uma consulta no final com o cônjuge e a esposa, para que eles recebam essa criança realmente como um casal. Hoje tem mais facilidade para fazer isso, porque tanto os meninos quanto as meninas, eles estão assumindo, né, esse filho que chega, esse casamento, essa beleza de ter filhos com mais idade, com mais maturidade, traz essa harmonia para o casal. Mas sempre é bom lembrar que os dois estão nesse momento para um, que é a criança, e na maioria das vezes também a mãe fica sozinha. E aquele pai que não está do lado da mãe porque o casamento ou o casal não deu certo, essa mãe fica muito sobrecarregada. Então, gente, olhem para isso, porque essas crianças são as crianças do futuro. Então a gente tem que tratar delas desde a gestação até a idade adulta com muito mais carinho e respeito do que a gente teve dos nossos pais, porque antigamente a gente não tinha tantas ferramentas para que a gente se cuidasse, não tinha tanto movimento mental, a fala em um monte de vídeos que a gente ouve na internet. Hoje a gente tem. Então, se você está triste porque a sua barriga ou a sua perna ou o seu glúteo não está bem, não se preocupe com isso. Isso daí rapidamente a gente coloca no lugar. Pelo menos eu, com a minha prática de mais de 40 anos de estética, eu sei que isso não é difícil. Mas o mais difícil para mim hoje na terapia é que a pessoa olhe para ela e fale, olha, realmente eu não estou bem do meu coração e da minha mente, então não vai resolver muito esse protocolo de estética. Primeiro eu cuido do meu coração e da minha mente com as terapias, com terapeutas, com qualquer coisa, até com vídeos na internet você consegue se auto-ajudar e se auto-melhorar. Mas lembre-se, tudo está dentro, nada está fora. O fora é uma questão da visualização daquele que te olha. E aqueles que não te olham nos olhos, talvez eles não estão te vendo, eles só estão vendo o externo, que não é realmente você. Porque a gente só conhece uma pessoa quando a gente olha nos olhos dessa pessoa e nos olhos dela, em silêncio, a gente já sabe o que está acontecendo com ela. Todo terapeuta, quando ele tem uma certa movimentação de alguns anos aí de terapia, ele olha nos olhos das pessoas e já tem noção do que aquela pessoa está passando naquele momento, mesmo sem falar. Então, olhem para essas questões com carinho. Vocês que me ouvirem, que forem pais, olhem para suas esposas, mesmo já mais velhas, e qualquer defeito que você vê na sua esposa e achar que ela tem um corpo que não está pertinente à moda que se dá de regra, tenha respeito, né? Porque ela carregou no seu ventre 9 meses aquele que hoje é a sua semente, o seu filho ou a sua filha. E se você dá muito valor para sua esposa, faça com que ela entenda que às vezes a tristeza de um corpo não perfeito é porque ela tem algumas questões que ela precisa estar dentro dela se resolvendo. Não existe o fora, só o dentro. E para terminar, falamos de mulheres, de gestação, de homens.
Quando nós estamos na fase da adolescência, a gente tem uma ilusão ou a gente tem uma eterna verdade dentro da gente, que a gente quer ser muito feliz. E não importa o que aconteça, comigo vai ser diferente. Em alguns casos, algumas meninas, mulheres e depois já mais senhoras se frustram com as movimentações de relações que não deram muito certo, e isso se conta com, às vezes, uma falta de compreensão do lado ao contrário, porque o meu interessante ponto de vista é meu, o do meu parceiro pode ser outro. Então, eu olhar com compaixão para aquela pessoa que está do meu lado, que me deu a minha família, que os filhos quando chegam são a família, e mesmo aquele casal que não tem filhos, pode ser uma família tendo filhos que venham com eles após eles olharem uma criança e essa criança vir ao colo deles e pedir uma família. Enfim, vamos ter respeito uns pelos outros, vamos olhar o nosso cônjuge, se a gente estiver com ele há muito tempo, com compaixão, porque tem momentos que a gente pode ter agredido ele e ele também pode ter nos agredido, mas isso não foi porque eles eram maldosos ou nós, e sim por uma movimentação, às vezes, que a gente não aprendeu a ter, de um respeito ao que aquela pessoa está sentindo. Devagar, um respeitando o outro, vocês vão no autoconhecimento da sua própria pessoa e depois vocês vão entender que tudo que está dentro de você que ainda te incomoda quando você vê alguma atitude do seu parceiro, da sua parceira, isso está dentro de você. E aí você entende que você precisa estar na movimentação da sua mudança pessoal para que aquele seu parceiro ou parceira possa verificar as suas mudanças sem você falar, para que esse parceiro ou parceira possa também atuar nas mudanças pessoais dele próprio. Na humanidade sempre foi falado de mudanças e ninguém nunca falou sobre, talvez tanto como no momento do agora. Então, já que nós estamos no agora, pergunte ao seu parceiro ou à sua parceira qual é o maior defeito que você tem e escute esse defeito. Não fique com medo, porque aí o que acontece? Você não vai ter mais como defeito, vai ter um ajuste. E esse ajuste vai ajudar o coletivo do planeta, porque quanto mais amor a gente tiver um pelo outro, compaixão com filhos, mães, cônjuges, mais um coletivo saudável, né? Onde a gente também, não esquecendo dos nossos animais e plantas, que a gente tem que ter muito carinho. Então, fiquem em Deus. Gostaria que vocês pudessem me perdoar que eu comecei a falar de uma parte estética e fui para terapias, mas quem trabalha com as duas coisas jamais conseguirá falar só de uma. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu estou numa ativa muito compensadora hoje como esteticista. Nunca parei, mas diminui meu ritmo bastante. Quem me conheceu no passado sabia que eu fazia muitos trabalhos simultaneamente com várias pessoas. Hoje não. Hoje eu me coloco a atender uma pessoa por vez, num período de 2 horas por sessão, porque eu acredito muito nessa relação olho no olho, na atenção plena que eu estou com uma pessoa de cada vez, porque essa pessoa está se sentindo às vezes com mais vontade de ter a atenção voltada para ela do que o próprio tratamento na estética. Então, sejam bem-vindos. Aqui em Monte Alto eu trabalho no Espaço Santé, é um lugar que eu tenho já uma sala só para eu trabalhar com outros terapeutas que vêm de fora e uma terapeuta que fica aqui comigo também, mas na estética sou eu, por enquanto, que estou aqui no Espaço Santé, trabalhando com essa parte que eu faço com muita paixão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, então
Não existe nem limites para falar da minha paixão. E para terminar, quem me conhece de antigamente, hoje eu só estou trabalhando com produtos mais naturais e veganos e ortomoleculares, porque na minha prática terapêutica, reikiana também, que já sou há um tempo, eu não tenho mais me alimentado de animais, né? Então, dentro da cosmética, eu também não quis mais usar cosméticos que tinham pesquisa com esses animais. Então, eu me adaptei a linhas e cosméticos de gerações até avançadas, mas eu tive que buscar muita literatura, muita coisa para mim poder fazer um protocolo de rejuvenescimento, um protocolo de flacidez corporal, estrias e todo um movimento com tratamentos também de seios, de glúteos, porque você tem muitos produtos no mercado, mas existe aquele movimento que você que é esteticista e está me ouvindo, você vai montar o seu protocolo, porque ele vai ser o protocolo personalizado que você faz para o seu cliente. E a cada cliente que chega é uma individualidade, é uma coisa diferente. Tenha um excelente dia, noite, tarde e tudo de bom para vocês. Quem não me conhece, meu nome é Cristiane Bazon e sou formada nessa prática de estética há mais de 40 anos pelo Dr. NG Paiô em São Paulo, uma escola que era um centro de referência para as esteticistas, e sou a 34ª turma de estética no Brasil. E tenho muito orgulho de ter escolhido essa profissão com apenas de 17 para 18 anos e começado, e nunca me arrependi de estar nesse movimento, porque amar o que fazer é a base do antídoto, do remédio certo para a nossa alma. Tenham um excelente dia, gente. Eu amo todos aqueles que olham os meus vídeos e dizem para mim: nossa, que legal, me ajudou bastante. E eu também amo todos aqueles que olham os meus vídeos e falam: nossa, nada a ver, porque a gente tem que amar. Amar significa ter paixão por um mundo terra que é maravilhoso. E essa figura que eu deixei com vocês enquanto eu falo é a representação de um movimento de paz. Quando eu vejo uma casinha tipo de bruxa assim, né? E todo mundo chama as terapeutas meio de bruxa, e tem até o gatinho no cantinho ali se mexendo, ele me representa uma magia, porque a magia de ser quem você é. Tenha coragem de assumir quem você é, porque todos que te olham e às vezes acham que você não está no seu papel, é que eles teriam a vontade de ter a sua coragem. Até qualquer hora que eu volto aí, num tempinho que eu tenho entre uma e outra coisa que eu estou realizando.